E uma vez metabolizado, e esses parâmetros todos relacionados ao metabolismo, a gente vai ter que eliminar, ter que excretar aquele fármaco, aquele xenobiótico, aquele princípio ativo. As principais vias responsáveis pela eliminação, sem dúvida nenhuma, para os fármacos, é a via renal, excreção renal, né? A hepato biliar tem uma importância considerável, ainda a pulmonar, o leite materno, o suor, a saliva, como a gente já falou. Mas sem dúvida nenhuma a eliminação renal é a principal e é o que a gente vai discutir mais agora com os últimos parâmetros relacionados que são de fundamental importância para fechar a farmacocinética. Então vamos lá. Então a eliminação dos fármacos, quando a gente fala da via renal, da excreção renal, a gente tem que ter em mente 3 processos, tá? A filtração glomerular, somente o fármaco livre, sem ligação à proteína plasmática, com características próprias, vai sofrer, porque é um processo passivo, como a gente viu na aula passada, vai sofrer a filtração glomerular e vai sair do sangue em direção ao conteúdo tubular, tá? Do líquido tubular. O segundo processo aqui relacionado à excreção renal é a secreção tubular ativa. O que é a secreção tubular ativa? Saída do sangue por canais, por transportadores, indo direto para a luz tubular, tá? Também E o terceiro processo é a reabsorção tubular ativa. É a saída da luz tubular em direção ao sangue. Então tem algumas características, de novo, características fisicoquímicas do fármaco. pH da urina vai influenciar. Lembram do pH na absorção? O pH da urina vai influenciar, porque o fármaco, se não for ionizado, ele vai ter facilmente esse... E outra, exatamente esse mecanismo é difícil de prever, porque os transportadores tubulares, isso no túbulo proximal, eles, assim como as ligações de proteína plasmática, enzimas, não há seletividade, há competição entre os cátions e ânions que estão sendo ligados e carreados por esses transportadores, que a gente vai conversar agora em diante. Vamos lá. Esses transportadores, de novo, aquilo que a gente falou em relação ao fígado, os hepatócitos, quer dizer, os ATP binding cassettes, né, os ABC6, SL6, esses são os transportadores de cátion, transportadores de ânion, os transportadores de efluxo. Então, no exemplo superior, os transportadores de cátion, né? Que vão ser encontrados na membrana basolateral e que vão influenciar a passagem, quer dizer, imagine, o fármaco está no sangue, ele tem que enfrentar duas barreiras, a basolateral e a apical, para ir para a luz tubular. E vejam, existem diversos transportadores, superfamílias de transportadores, que podem enviar de volta da luz tubular para o sangue. Então, absorção, reabsorção. Mesma coisa em relação aos ânions. Mesma coisa. Tá? Ele vai ter que passar em relação à membrana basolateral e à apical. E voltar. Pode voltar também. O que vai influenciar? Por exemplo, a urina é básica, o fármaco é básico. Tá? Ele está não ionizado na urina básica. Então ele pode ser reabsorvido. Ou se houver uma competição, exemplo, Pedro, legal, ânion orgânico, por exemplo, eu faço uso de um ácido acetil salicílico, foi metabolizado, formou um ânion orgânico, um metabólito, tá? E a furosemida, um diurético, tá? Que vai atuar ali no néfron. Eles são ânions orgânicos, eles vão disputar os mesmos transportadores de ânions orgânicos. Então eu posso ter uma interação e vou ter uma interação. Até por isso os anti-inflamatórios não esteroidais é um dos motivos que eles reduzem muito, alteram os efeitos dos diuréticos. Outro exemplo, no caso dos cátions, por exemplo, a dopamina pode interferir com a adrenalina, porque é o mesmo, quer dizer, moléculas endógenas, é mesmo moléculas exógenas, preparações sintéticas, podem competir, e aí pode sobrar mais, eliminar mais um, e sobrar mais um, ser reabsorvido, mantendo o efeito, perdurando, que a gente vai ver o conceito próximo de meia-vida, e com isso o efeito tóxico. Então isso vai influenciar. O que mais vai influenciar nessa excreção renal?
além da característica do fármaco em si, essa competição pelo mecanismo de secreção, o pH da urina, como eu acabei de citar. Então, entendo, quando eu tenho, observem, a membrana basolateral, a membrana apical, a célula constituinte do néfron. Então, o pH do sangue é 7,4. A urina, o pH vai de 5 a 8, quer dizer, pode de ácido a básico. Se eu tenho uma molécula, como era na absorção, se a substância não está ionizada, ela vai, logicamente, não tem apolar. Se for lipossolúvel, a característica dela, ela vai passar pela barreira, pela membrana celular da célula e vai se concentrar na região onde ela se ioniza. Aí ela não volta mais. A ideia é a mesma. Então, se eu tenho uma urina, eu tenho uma droga ácida, tá? No sangue. Eu tenho uma droga com caráter ácido. Se ela passar pelos transportadores e cair na urina, se a urina for ácida, a molécula fica não ionizada. Qual é a tendência dela? Voltar. Se a urina estiver básica, a molécula se ioniza. Aí ela não tem como ser reabsorvida. Ela vai ser mais facilmente excretada. Então, em resumo, como é que o pH influencia a excreção? O pH da urina básico favorece a excreção de droga ácida. O pH da urina ácido favorece a excreção de droga básica. Basicamente é isso. Que outros fatores? Existe alguma patologia renal? Por exemplo, uma insuficiência renal, uma síndrome nefrótica? Existe? Então vai influenciar na excreção de fármacos. A idade, geralmente idosos, ou mesmo crianças, quer dizer, os extremos das idades, vai ter influência na função renal, vai ter influência na excreção de fármacos. 3 características: fluxo, ultrafiltração glomerular, então taxa de filtração, vai estar associada ao fluxo sanguíneo renal, tá certo? E a ligação à proteína plasmática, está ligado à proteína plasmática? Tem redução do fluxo sanguíneo renal, tem uma insuficiência cardíaca, tem um processo hemorrágico, então tem uma redução da filtração glomerular, consequentemente vai reduzir a concentração daquele fármaco, vai reduzir a excreção daquele fármaco por via renal. Vambora. Bom, os fármacos podem ser eliminados de forma ativa ou de forma inativa na urina. Então, os fármacos eliminados praticamente inalterados na urina: furosemida, lisinopril, gentamicina, atenolol. Esses fármacos têm de 75% a 100% de forma inalterada e são excretados. Fármacos que têm de 50% a 75%, penicilina, cimetidina, que tem aproximadamente 50% de alteração, clopidogrel, atropina. Então, pode ser desde fármacos que tenham alteração na urina, na característica da estrutura dele, ou fármacos que não tenham, eles estão integralmente. Então, nem todo fármaco vai passar por processo fase 1, fase 2 de metabolismo. Depende da característica dele. Outros locais de excreção, o pulmão vai ser importante principalmente para substâncias voláteis, tá? Anestésicos gerais gasosos, a pele para substâncias que depositam na queratina, as fezes para substâncias ingeridas via oral, secreções externas, por exemplo, saliva, lágrimas, secreção nasal, suor, leite materno. Leite materno tem uma característica, né? São as substâncias que podem ser secretadas no leite e com isso entrar em contato na criança, mas tem a propriedade físico-química vai influenciar isso. E aí a gente entra num conceito, o penúltimo conceito, parâmetro farmacocinético clínico, que é a depuração, ou clearance. O que é a depuração? Depuração é o volume de sangue total depurado de um fármaco por unidade de tempo. Então, como é que é matematicamente calculado? Clearance é igual a taxa de eliminação do fármaco dividido pela concentração plasmática do fármaco. E aí entra em uma relação que vai influenciar diretamente isso aqui, é que tipo de cinética de metabolismo e excreção tem esse fármaco. A maioria dos fármacos segue uma cinética de primeira ordem. Se vocês não lembram muito de como... se vocês estudaram bioquímica, a curva de Michaelis-Menten é o que vai ser a cinética de primeira ordem aqui pra gente no clearance. O que é a cinética de primeira ordem? É o metabolismo daquele fármaco
ele é feito em proporção. Então, por exemplo, em unidade de tempo. Então, por exemplo, eu tenho um fármaco que a cada hora 20% dele é eliminado. Então, independe da dose. Se eu der 10 miligramas, 20% é eliminado em uma hora. Se eu der 200 miligramas, 20% é eliminado em uma hora. Então, ele vai ser sempre proporcional. Então, independe da dose, é sempre 20%. É a maioria dos fármacos conseguir essa cinética de primeira ordem. Então, ela não é saturável. A cinética de ordem zero já é uma característica particular de alguns fármacos. Etanol, fenitoína, ácido acetilsalicílico. Como é que é isso? Não é proporcional o metabolismo, ele é saturável. Tem uma quantidade. O fármaco é metabolizado em uma quantidade específica. Então, por exemplo, eu tenho um fármaco X, se ele tem uma cinética de ordem zero, significa que ele é metabolizado a cada hora 10 miligramas. Então, se você der 50 miligramas dele, a cada hora vai ser metabolizado 10. Se você der 200, a cada hora vai ser metabolizado 10. Se você der 500, a cada hora só é metabolizado 10. Então, só vocês pensarem mais ou menos no etanol, que é o que mais fácil dá para entender a cinética de ordem zero. Quanto mais você beber, mais efeitos ele vai fazer, porque a cinética dele é de ordem zero. Então, ele vai sendo eliminado em quantidade. Por exemplo, você elimina meio copo 100 ml por hora. Se você tomar 10 latinhas de cerveja em uma hora, você vai eliminar os 100 ml. O resto vai se acumular no organismo e intoxicar você. Tá certo? Então, isso aqui é fundamental para entender a depuração. Porque não é o volume de sangue depurado por unidade de tempo? Então, qual é o volume? Vamos dizer, determinado fármaco, qual é o clearance dele? Não é depuração, é cinética de primeira ordem? É cinética de primeira ordem. Então é proporção, é proporcional. A taxa de eliminação, ela é proporcional, tá? À concentração plasmática. Então independe da dose. Se for cinética de ordem zero, não. Aí não é proporcional, é uma quantidade fixa. Tá? Dá para quantificar, quer dizer, 10 mg, 20 mg é uma quantidade, sem ser proporção. Aí a dose vai importar. Se você aumentar a dose, você vai acumular muito fármaco e não vai acompanhar a taxa de eliminação. E vai influenciar na meia-vida. Por quê? Vamos pegar o exemplo do etanol. Se a minha taxa de metabolismo, meu corpo, ela é uma cinética de ordem zero, é de 10 miligramas por hora, e eu utilizar de 100 ml por hora, e eu utilizar 1 litro, vai ser 100 ml, e o resto fica concentrado. Se eu utilizar 100 ml a cada hora, eu estou de acordo com o que eu estou utilizando, está no equilíbrio, está entrando, está saindo, 100, 100, 100, 100 por hora. Se eu fizer 200 por hora, está entrando 200, está saindo 100, está ficando 200. Então isso é um equilíbrio, esse equilíbrio. Então quanto mais, agora se for primeira ordem não, é proporção. Não é o caso do etanol, proporcional. Mas só que isso diz a depuração, isso influencia na meia-vida, porque se a cinética de ordem zero, por exemplo, quanto mais a quantidade, eu aumentar a quantidade, a dose, mais tempo vai permanecer aquela substância no meu organismo. O que é esse tempo de permanência no organismo? Ou de eliminação, melhor dizendo? É meia-vida, ou meia-vida de eliminação. Tem meia-vida de distribuição e meia-vida de eliminação. O que é meia-vida? Tempo necessário para que a concentração plasmática seja reduzida em 50%. Tempo necessário para que a concentração plasmática seja reduzida em 50%. Meia-vida de distribuição é o tempo para que quando chegou no sangue, distribuiu para o tecido. Chegou em 50%, atingiu o pseudo-equilíbrio? Atingiu. Então é meia-vida de distribuição. Que a gente viu que é uma queda mais aguda da concentração plasmática. A eliminação, a biotransformação e a eliminação, por haver saturação e limitação de velocidade, a gente sabe que a queda é linear, mas é mais reduzida. Então essa é a meia-vida de eliminação. Então, por exemplo, eu tenho um fármaco que eu tenho 100 miligramas de um fármaco num tempo zero, concentração plasmática. Depois da primeira meia-vida, seguindo uma cinética de primeira ordem, depois da primeira meia-vida, essa concentração cai 50%. Então eu tenho 50 miligramas.
Depois da segunda meia-vida, 25. E assim a coisa vai. 12,5, 6,25, a coisa vai. Quer dizer, a cada meia-vida cai a concentração em 50%. O que é que vocês precisam saber? E outra, meia-vida vai ter relação com o volume de distribuição e com a depuração. O que é que vocês precisam saber? Que uma cinética de primeira ordem, você leva em torno de 4 a 6 meias-vidas para atingir o estado de equilíbrio dinâmico, que representa o quê? A quantidade de fármaco que é administrado é a mesma que se encontra nos compartimentos e é a mesma quantidade que está sendo eliminada. Então, eu sei que a quantidade, por exemplo, se é 100 miligramas, que eu preciso de equilíbrio nos compartimentos central e periférico para ter certeza, olha, está fazendo efeito. É 100 miligramas, então eu preciso de 4 a 5 meia-vidas para que essa concentração chegue a 100 miligramas. Eu vou administrando 100 miligramas no equilíbrio. Tem 100 miligramas no compartimento, tem 100 miligramas sendo eliminado. Há uma unidade de tempo. Pode ser, por isso tem os esquemas terapêuticos. 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. O que é isso? É que dentro desse intervalo de tempo, eu tenho a meia-vida do fármaco e eu respeito a janela terapêutica do fármaco. Então, eu tenho um fármaco de 6 em 6 horas, eu tenho que tomar 100 miligramas. Significa que a cada 6 horas cai uma meia-vida. Então, tá lá. E eu preciso estipular o equilíbrio em 100 miligramas. Então, passou as 6 primeiras horas, caiu para 50. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero que continue em 100, para continuar fazendo efeito. Eu tomo de novo o fármaco. Aí 150. Aí, outra vez, vai fazer a meia-vida, a segunda meia-vida, cai para 75. Eu quero 100, o próximo a 100. Tomo de novo. 175, 87,5, se eu não estiver errado. A matemática é aqui agora. E a coisa vai. Entre a quarta e a sexta, você vai chegar muito próximo de 100. E aí eu tenho um estado de equilíbrio definido. E a partir dali, se eu continuar na terapêutica respeitando o cronograma, 6 em 6 horas, aquela dose, durante um período de tempo, eu tenho certeza que vai fazer efeito e vai tratar o problema. Se eu não respeitar aquilo ali, um novo equilíbrio vai ser feito. Se eu encurtar a meia-vida, pense, eu encurtei a meia-vida era de 8 em 8, eu fiz de 6 em 6. Ferrou. Você aí pode aumentar a concentração, porque a taxa de eliminação é de 8. Em 8 horas, eu estou fazendo em 6 horas. Estou repetindo em 6 horas. A concentração vai aumentar. Você vai atingir um novo equilíbrio. Mas qual é o risco? Olha a janela terapêutica. Eu passo daquela dose eficaz mínima tóxica. Então eu posso gerar efeitos tóxicos. E a meia-vida influencia diretamente, então, o intervalo de doses. Então observa o gráfico. Concentração plasmática por tempo. Eu posso fazer uma dose de ataque. O que é uma dose de ataque? Eu preciso de um efeito. Eu sei que a concentração no estado de equilíbrio é 100. Eu não tenho tempo, por em decorrência da emergência da situação, de administrar dose de manutenção. 100, daqui a 6 horas mais 100. Eu preciso de 100 agora. Eu faço intravenoso, uma dose de ataque de 100. Eu vou atingir aqui a janela terapêutica. Ó. Nível plasmático mínimo efetivo. Nível plasmático mínimo tóxico. Lembra da janela terapêutica? Eu faço uma dose de ataque. Beleza, eu cheguei aqui. Por quê? Porque eu não quero esperar. Olha se eu fosse fazendo dose de manutenção. Administrei, primeira meia-vida. Eu quase não vejo muito efeito. Eu não chego lá no mínimo efetivo. Aí, depois de 1 hora, eu tomo de novo. Agora eu já estou lá dentro da faixa. Aí, depois de 1 hora, eu tomo de novo. E a coisa vai, né? A coisa vai indo, a concentração vai indo. Mas na dose de ataque, eu quero que chegue rápido. Então eu faço uma dose, depois eu faço a manutenção. Qual é o risco de eu não respeitar a meia-vida? É eu passar para o esquema, para a dose tóxica, se eu encurtar esse intervalo de dose, se eu espaçar o intervalo de dose, vai ficar na concentração subterapêutica. Conseguiram entender a relação? Tá fechando. E aí a meia-vida e a depuração e volume de distribuição, ó. Como é que calcula a meia-vida? É diretamente proporcional ao volume de distribuição. Quanto mais ele se distribui, maior a meia-vida. Vamos raciocinar. Se o fármaco tem um alto volume de distribuição, é porque provavelmente as características físico-químicas dele favorecem. Lipossolúvel, baixo peso molecular, polar, legal. Então ele tem um grande volume de distribuição, se distribui muito, fica pouco no sangue.
Se fica pouco no sangue, mais lentamente ele é metabolizado. Mais devagar, a velocidade de metabolismo é menor. Mais tempo ele permanece no corpo. Então maior a meia-vida dele. Eu demoro mais tempo para eliminá-lo. E a meia-vida é inversamente proporcional ao clearance. Quanto mais rápido é o clearance, quanto mais rápido eu depuro, menor a meia-vida. Então o fármaco que... Vamos pegar os dois parâmetros. O fármaco se distribui pouco, fica mais no sangue. Mais rápido é eliminado. Menor a meia-vida. Volume de distribuição, tá aqui. Dose e concentração plasmática. E depuração. Depuração vai levar em consideração o volume de distribuição. Por isso, uma constante. Cada vez que esse volume de distribuição, se ele é maior, ele é grande, a depuração é pequena. Vai diminuir. Se ele é lento, quer dizer, se ele distribui pouco, a depuração é lenta. Então vai demorar mais tempo. Entenderam isso? E aí tem fatores que influenciam a meia-vida. O envelhecimento influencia a meia-vida. Por quê? Diminui a massa muscular. E aí o que tem a ver isso? Lembre-se, modelo de 2 compartimentos. Vamos pegar o que a gente já falou. Compartimento central, compartimento periférico. Músculo esquelético, compartimento periférico. Se eu diminuir o volume, né, eu diminuo a distribuição. Se eu diminuo o volume de distribuição, eu diminuo a meia-vida. Então diminui. Na obesidade, eu aumento o volume. Eu tenho mais tecido. Então eu tenho mais para onde distribuir. Então eu aumento a meia-vida. Fármaco lipossolúvel, como a gente falou. Tiopental, por exemplo. Eu aumento a meia-vida. Tá? E efeito na depuração? É aquilo que a gente viu, metabolismo e excreção. Induziu o citocromo, provocou indução do citocromo. O que acontece? Quer dizer, aumento do metabolismo. Qual é o efeito sobre a meia-vida? Eu aumento o metabolismo e diminuo a meia-vida. Se eu diminuo o metabolismo, eu aumento a meia-vida. E assim a coisa vai. Entenderam? Bacana. Então, com isso, eu posso individualizar a dose, levando em consideração o peso, a idade, a superfície corporal, se é obeso, se não é, se é idoso, se não é, interação com drogas, como a gente viu, indução, não indução, estados patológicos, se é insuficiência renal, insuficiência hepática, e eu posso, com isso, monitorar a terapêutica, com esses conhecimentos farmacocinéticos. É isso, galera. Então, se ficou dúvida com relação à parte da farmacocinética, deixa um comentário aqui embaixo pra gente, e aí a gente depois tenta tirar as dúvidas e resolver isso, tá bom? Um beijo do magro. Valeu!